Já comigo? Acho que não. Ah, já tá aí. Boa noite. Peraí. Não sei se tá atualizando aqui. Te chamei, Thalita, já. Já mandei um convite. Oi. Oi, tá me Só escutando? tá nós duas por enquanto aqui. Acho que vou esperar mais alguém entrar. Sim, sim. A gente Ih, conversa coloquei o privada em fone chamada, aqui e eu tirei o fone. senão a gente. Ih, colocou o fone? Não, mas por enquanto tá. Não tem ficado eco, né? Pronto, agora sim. Tá me Ah, ouvindo? tô. Você tá me Eu vendo sei que bem? eu tô te vendo, mas o seu som tá um pouco travado. Hum. Tá melhor? Fala de novo. Tá melhor? Tá melhor, tá É, eu melhor. acho que o microfone tava Mas, meio longe. mas eu acho que era a internet, na verdade. É, pode ser. Que meu Eu, vídeo parou. Só eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. não? Você quer que eu reinicie? O que É, você acha melhor? eu vou sair e você pede pra eu entrar de novo, Tá bom, tá bom, tá? tá bom. Olá, olá, pessoal. Como sempre, iniciozinho com problemas tecnológicos, mas eu acho que dessa vez um pouco menos que semana passada. Esperar a Thalita entrar de novo, porque o vídeo dela tava parado. Não sei se é problema na internet. Foi, eu acho que agora foi. Foi? Foi. Tá se vendo? Tô me vendo, te vendo, Ah, maravilha, maravilha. tá ótimo. Oi, pessoal, boa noite. Eu acho que. Não sei se a gente espera mais um pouco. Vamos começar. Não, bora lá. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui, né, em mais uma atividade do Antropopapo, que é uma atividade que está inserida no projeto de divulgação científica, que tem como nome INEAC ao vivo. Né? O INEAC é o Instituto de Estudos Comparados e E Administração de administração de Conflitos. Tem que conflitos. falar devagar, senão eu sempre me perco. Senão me perco. E meu nome é Uli Falcão. Eu sou pesquisadora de pós-doc no INEAC e doutora em antropologia. E hoje estamos aqui mais uma vez e com a nossa maravilhosa Thalita Rocha, pesquisadora também do INEAC e que defendeu muito recentemente sua tese de doutorado, né? Cujo nome é, deixa eu ver aqui porque é um nome grande, eu tenho que ler o nome. Nós com a mania de Inclusive fazer. o nome é bem parecido com, inclusive o nome é bem parecido com a live de hoje, né? O nome é Niterói para Pessoas, Práticas e Representações sobre Mobilidade Urbana entre Mototaxistas de uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, foi difícil, inclusive, definir um tema de hoje, porque o trabalho da Thalita é riquíssimo, né? Eu É, acompanho a Thalita desde o mestrado e ela tem um livro, inclusive, lançado pela Eduf, fica aí agora, né, fazendo uma publi eu devia do ter livro da pegado, Thalita, devia ter que pegado um se livro pra chama... mostrar. Podia. Vou falar aqui o nome dele, que eu acho muito bom. Quem dirige em São Gonçalo, dirige em qualquer lugar. Uma etnografia sobre as práticas e representações da Guarda Municipal de São Gonçalo. É uma etnografia maravilhosa e dá um Obrigada. pouco assim a ideia do que a gente vai tratar hoje, né? Que é sobre conflitos e mobilidade urbana, né? Sobre o uso do espaço público, sobre administração de conflitos. Bom, Thalita vai falar muito melhor sobre isso. Então eu queria, antes de passar a bola para você, Thalita,
só assim, instigar um pouco para a gente começar o debate. O debate não, a conversa. O papo, para a gente começar o nosso papo. Que é sobre, né, o que você pensou quando você deu o título à sua tese, né? Que é justamente se Niterói para pessoas, né? Que é uma pergunta, no caso, né? Niterói para pessoas, e que pessoas são essas? Que Niterói é essa? Então, eu queria que você se apresentasse mais, caso você queira se apresentar mais, e a palavra é com você, a sua, quer dizer. Obrigada, Pegar minha Uli. caneta que caiu. Tá bom. Obrigada, é um prazer estar aqui no Antropopapo. Eu sou fã de carteirinha, tô aqui quase toda quarta-feira. Quando eu não tô, assim, muito raro. E parabenizar você e aí também as outras meninas que estão nos outros programas, Isabel, a Beth, a Yolanda, que ficou um tempo aqui no Antropopapo também, e todas as outras mulheres que têm participado dos outros programas do MINEAC, assim, tem sido riquíssimo, vocês têm me sentido muito bem representada enquanto pesquisadora e também enquanto mulher, vocês estão maravilhosas. E é um prazer poder estar nesse time com vocês aí hoje, para a gente conversar um pouco desse assunto. Como você falou, né, foi meio difícil de eu colocar a gente colocar o título hoje, porque eu estava pensando, não sei, falo do livro, falo da tese, e aí vai ser uma ótima oportunidade de escutar o que você tem a dizer, e que os colegas têm a dizer também, porque eu defendi recentemente a tese no final de abril, né, no meio da pandemia, no meio da quarentena, e aí então eu estava ainda naquela ressaca da tese, sabe? A gente ainda, depois que a gente termina, defende e fala, não quero nem ver. E aí eu estava ainda nesse processo. Então agora foi bom retomar uma leitura e dar uma olhada com mais calma. E a tese eu falo um pouco das práticas e representações sobre a mobilidade urbana dos mototaxistas, né? Mas eu também tomo as visões e os dados que eu construí junto com cicloativistas de Niterói. E aí eu faço um contraponto, principalmente pelo contraste. É claro que o núcleo duro da tese é com os dados construídos juntos com os mototaxistas, mas a visão dos cicloativistas foi importante, principalmente na hora da construção do objeto e do título. E aí eu já vou responder sua pergunta logo de início, que aí vai dar um pouco o tom também, né, do que eu vou falar por aí, né? Esse Niterói para pessoas, na verdade, ele é uma fala, né, meio que emprestado dos cicloativistas, né? Acho que o primeiro contato que eu tive com eles, e aí foi numa audiência pública sobre introdução da bicicleta na cidade em 2015. Eu fui numa audiência pública na frente da Câmara de Niterói, e aí eu cheguei lá, não conhecia nada ainda que era isso, e aí tinha uma faixa escrita por uma Niterói para pessoas. E isso me instigou muito, fiquei pensando, isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, né? E foi muito interessante, né? E aí eu tomei de emprestado, mesmo que não sendo o meu núcleo duro de trabalho, né? Sendo os mototaxistas, principalmente para fazer uma alusão, né, ao que a gente faz aqui no Brasil, né? A distinção de indivíduo e pessoa no contexto do sistema jurídico brasileiro, né? Onde a gente não tem a construção da visão de indivíduos conforme um individualismo igualitário, né? E pensa assim nas pessoas de acordo com as posições. Né? E aí você é o quê? Sou engenheiro, sou desembargador, e aí você pensa nessas posições, inclusive para a construção do espaço público. E aí esse Niterói para pessoas, além de pensar que pessoas são essas, e em que contextos elas são permitidas, essas práticas, que elas enxergam quanto mobilidade urbana, e principalmente o que elas fazem diante das imobilidades. Que toda mobilidade pressupõe também uma imobilidade, e aí eu também espero ter tempo de chegar a falar um pouco sobre isso. Vai ter tempo, sim. Eu fiz um planejamentinho aqui, mas se eu não fizer, eu saio falando por aí e eu esqueço. E aí eu vou falar um pouco dessa construção. Oi? Pode falar. Não, eu vou falar um pouco dessa construção do objeto, né? Porque o título é mototaxista, e de repente eu cheguei, pô, que esse negócio de cicloativista do nada. E realmente é assim, né? A gente acha no início do doutorado, já sei tudo, minha questão linda, maravilhosa, já sei o que eu vou pesquisar, só que não.
Só que não, E, exatamente. só Isso é que não interessante, mesmo. né? A gente estava conversando com a Paloma, justamente, Eu me na live senti de semana na passada. live de semana passada, eu me senti super identificada no papo, assim, tava super, nossa, é isso mesmo, que é muito isso. E aí, só que não, né? As nossas escolhas, né, e o caminho que nós vamos tomando no campo vão construindo também nosso objeto. Então, eu acho que só ficou claro para mim quando eu estava escrevendo. Eu lembro muito assim, da tese. Eu lembro muito aí das aulas de metodologia que eu tive com a Lucia, com a Simone, a saudosa Simone. Thalita, rapidinho, só que, pedir para você falar um pouco mais perto do microfone. Eu não sei se sou Ah, tá. se é o meu áudio, mas está um pouquinho baixo. Isso. Não, pode deixar. E como você falou, né, pensei em analisar essas coisas de mobilidade urbana, essa questão da mobilidade urbana, principalmente por conta do que eu desenvolvi na dissertação, no mestrado, né, que teve esse título aí, de quem dirige em São Gonçalo, dirige em qualquer lugar também, dos guardas municipais de São Gonçalo. E aí, quando eu sou de uma cidade média, de Resende, né, pra quem não sabe, e quando eu cheguei no Alcântara, fiz trabalho de campo acompanhando o trabalho dos guardas municipais, né, em São Gonçalo. Quando eu cheguei no Alcântara e vi que é o Alcântara, aquele bando de gente na rua, eu falei, caramba, que coisa, né? E isso me encantou enquanto uma etnógrafa, antropóloga. E aí, no início do doutorado, eu já pensei que queria estudar alguma coisa relacionada a trânsito, mobilidade urbana. E por coincidência, eu tive esse dia, né, aí que eu recebi um panfletinho, né, dentro da UFSC sobre que ia ter uma audiência pública. Aí cheguei lá no dia da audiência pública, sim, estava escrito por humanitário para pessoas, e aí eu comecei a conhecer alguns agentes importantes, principalmente no discurso e construção de um debate sobre o que é mobilidade urbana em Niterói, assim, que é um grupo de ciclativistas. E isso é interessante, assim, para pensar, porque eu li um pouco, né, da tua tese, e aí eu sou de Nova Iguaçu, e lá também o transporte, né, dito alternativo é bem forte, bem comum. Eu só ia para o colégio, na época do ensino médio, para a escola, usando Kombi, né? E aí os pontos da Kombi, né, se modificavam, assim, cada dia estava em um lugar diferente, a gente tinha que descobrir onde é que eles estavam. E aí, lendo, né, eu fiquei assim, gente, eu nunca, né, na minha época que eu morava lá ainda, né, eu nunca tinha percebido, né, essa particularidade. Eu só fui reparar nessa particularidade de Nova Iguaçu, do transporte, né, da mobilização, quando eu vim morar em Niterói, que eu não via. Eu não via van, eu não via Kombi, só no terminal, não via rodando, né, por Ingá, Icaraí, São Domingos, enfim. E aí eu fiquei pensando muito nisso, lendo, e pensando também na conversa de hoje, mas continuei. É só para mostrar como é interessante, né? Essa troca de olhar e essa mudança de campo, né? Justamente para proporcionar esse Sim. Sim, e isso que você falou é interessante, assim, principalmente porque se a gente... Opa, o número de São Paulo. Isso aí, principalmente para pensar assim nos contextos de aonde aparece, né? Onde aparece van, Kombi e motocicleta, né? E mototáxi. Onde aparece? Aparece nos vazios, aparece nos vazios em relação às políticas de mobilidade. E isso não sou só eu que estou falando. Tem uma pesquisa do IBGE, assim, grande, isso, né, faz parte da minha tese também, de 2017, que mostra que, na verdade, as políticas, os vazios das políticas de mobilidade, onde não chega o ônibus, né, que é o grande meio de transporte público, vamos dizer assim, onde não se chega o ônibus, existem os transportes informais, que são a van e a Kombi. Isso não só, são os dois principais, não só, né, Niterói, mas também em contexto nacional. E aí van e Kombi explode, né? Nordeste, é uma explosão muito grande. Sim. E é bem grande, né, isso, né? E as bicicletas também ocupam, né, um contexto bem interessante, principalmente se você pensar contextos locais, mas e aí de acordo com cada realidade, né? Você que estudou em campus, eu lembro que todo mundo que eu nunca fui em campus, mas você que estudou em campus, todo mundo que foi em campus ou estudou em campus fala, nossa, mas lá todo mundo anda de bicicleta, não sei o quê, blá blá blá. Então tem essa coisa. Porque não é ciclofaixa, ela é uma ciclovia de fato, que corta Alberto Lamego, que é uma das principais avenidas, né? A Avenida Alberto Lamego, e a 28 de Março.
Então, Nova Iguaçu não tinha, por exemplo, ciclofaixa, ciclovia, não existia. Quando eu fui para campus, né, fazer a graduação, aí eu vi aquilo, gente, olha, existe ciclovia, existe ciclofaixa, e inclusive a ciclovia, ela tinha semáforo, não sei se ainda tem hoje em dia, que tem muito tempo que eu não vou a campus. Olha, Mas tinha semáforo, avisando não só para o ciclista, como também sinalizando também para o motorista, então era bem organizado, assim. Eu não sei se isso tem em outras legal. cidades aqui do Rio, ou se Isso é é uma um particularidade de contexto, campus. um contexto particular e você vê um crescimento muito grande, né, das bicicletas e da mobilidade por bicicleta. E isso me interessou, né? Inclusive eu comecei a andar de bicicleta, eu só andava de bicicleta quando eu era adolescente, e aí passei a andar de bicicleta, passei a utilizar mototáxi da mesma forma. E eu acompanhei, sobretudo, as discussões dessas conferências e audiências públicas. E aí o Sim. que me fez, principalmente relacionadas à mobilidade urbana e também relacionada à construção do Plano Diretor de Niterói, que foi aprovado no início do ano passado. E aí uma discussão que me fez mudar, assim, aonde que eu comecei, que eu falei, não, é melhor trocar um pouco de olhar e passar a olhar as práticas também dos mototaxistas e não mais dos cicloativistas, foi inclusive uma discussão que veio dentro do movimento cicloativista. Eu participei uma vez de um evento de cicloativistas que se chama Bicicultura, e aí eles, inclusive é uma coisa que eles questionam muito, né, como que as políticas de mobilidade e a própria mobilidade por bicicleta, ela consegue dar conta das necessidades da periferia e das comunidades e das favelas. Isso é uma questão que eles mesmos levantam e que eu acho muito interessante. Olha, E sim. que eu não estava me dando conta, não estava prestando atenção quanto era importante, né? E em uma audiência pública, não, numa pré-conferência de mobilidade urbana que eu fui em Niterói, tinha alguns grupos interessantes, tinha um grupo de cicloativistas que sempre acompanhava, tinha um povo de outros movimentos sociais, que eu não me lembro agora, mas também tinha algum povo de uma comunidade lá, que ocupava, chamada Comunidade Zilda Arnes, que eles estavam lá, era uma Comunidade o quê? Zilda Arnes. É uma comunidade que Zilda. eu nem sei onde fica em Niterói, mas isso, né, eles estavam lá para reivindicar um problema que estava tendo desabamento do prédio onde eles moravam e tudo mais. E não era nem a temática da conferência, mas aí foi interessante que a fala da mulher dessa comunidade falou, né? Eles falou que, inclusive, para os cicloativistas, falou, olha, esse papo de cicloativismo de bicicleta é interessante, né? Eu acho muito legal, mas ela não comporta a minha realidade, né? Para eu levar meus filhos para a escola, eu tenho que andar 3 quilômetros até chegar ao ponto de ônibus, e além disso, eu nem sei andar de bicicleta e nem tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. E aí, nossa, a fala me deu um impacto grande, não só a mim, né, também os cicloativistas, que eles têm, inclusive, um movimento bem interessante de ensinar as pessoas a andar de bicicleta, né? Mas isso me impactou para eu pensar um pouco isso, né? Para fazer um contraste, um contraponto por contraste, sobre essas práticas de mobilidade urbana, né? De pessoas que constroem um discurso tentando ativar, né, principalmente o poder público e os agentes públicos para a construção de uma política pública, e conseguem, né? Niterói, inclusive, a atual gestão investiu muito nisso. E em contraponto para pessoas que não são nem pessoas, né, dentro da nossa hierarquia, né, são pessoas que lá nas hierarquias dos direitos, né? Não são cidadãos, das hierarquias dos direitos não têm direitos à cidade. Inclusive, é uma palavra direito à cidade, que os cicloativistas usavam bastante, enquanto, inclusive, categoria deles mesmo, para pensar uma construção de uma cidade para todos, em que todos possam fazer parte. Sim. E que o outro lado, assim, os mototaxistas nem direito à cidade, nem mobilidade urbana não eram categorias deles, né? Não eram categoria que eles compartilhavam. E aí eu fui tentar entender um pouco como era a mobilidade urbana e o que eles enxergavam por isso, né?
E aí eu acompanhei os mototaxistas de um ponto no centro de Niterói por 2 anos. É um ponto que tinha mais de 20 homens. E é uma região central de Niterói, é uma rua, para quem conhece, que tem o Plaza, o shopping, inclusive. É uma rua... Rapidinho, Thalita, só para aproveitar o gancho, já que você falou que são mais ou menos 20 homens, esse ponto, né, de campo onde você fez o campo por 2 anos, inclusive bastante tempo, para a gente falar um pouco depois sobre as particularidades, né, que a gente pensou, né, em ser um dos temas, inclusive, desse papo de hoje, porque eu fiz campo, né, no mestrado com pescadores e eram ambientes, lugares onde eu interagia com eles, eram ambientes predominantemente masculinos, né? Sim. E aí eu fiquei pensando também nessa possibilidade de a gente conversar como é que é, né? Enquanto mulheres, né, questão de gênero, fazer trabalhos em ambientes predominantemente masculinos. E as piadas que a gente escuta, sim, muito. Como é que vai se dando essa interação e essa relação de aceitação, né? Como é que vai criando essa relação de confiança com os nossos interlocutores. É interessante. Não, eu acho, inclusive, é uma questão ótima. Que eu lembro muito de eu fazendo campo e eu conversando com você sobre isso, inclusive. A gente já conversou isso, não foi uma vez, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Algumas vezes. Algumas vezes. Municipais também, né? Também que sim, é um ambiente também. Também. Mas com os mototaxistas eram muito presentes, né? E aí eu fiz uma reflexão pensando principalmente pensando a construção do que é o homem trabalhador, né? Que é uma categoria da Simone, né? Da saudosa Simone. E aí a construção do que é um homem trabalhador para eles é a construção o homem que vai trabalhar para fazer seu sacrifício, para levar o pão para casa. E aí a rua, o espaço da rua, um espaço em que o homem trabalha, principalmente no mototáxi, né? E o ponto de mototáxi é um lugar, né, bem masculino, inclusive. Meu início do campo foi muito difícil, inclusive, que eles olhavam, e aí eles não entendiam o que uma mulher estava ali fazendo. Obviamente, pesquisa, que inclusive, que esse saber teórico que é bem distante do que eles consideram importante, né? E aí eles olhavam para mim e falavam: o que essa menina está aqui atrapalhando, né, fazendo o quê? Se não está trabalhando, não está olhando as lojas, está fazendo o quê, né? E, inclusive, no final, né, depois que ele já era, né, aceito do campo, vamos dizer assim, que eles conseguiam, né, ter uma interlocução comigo melhor, eles já estavam falando: pô, sai desse negócio aí que você não vai ganhar muito dinheiro com isso. Pô, eu consigo ali um trabalho no shopping ali para você facinho. E aí eu ficava, interessante. E aí eu acho que tem muito a ver com isso, assim, do que eles acham, né, a construção desse homem, né, qual é o lugar, né, que eles põem, né, desse homem, e como é que pra gente, o que a gente tem que fazer. Muito mais do que se colocar contra, é entender, né, que é o nosso comportamento, né, enquanto antropólogo, entender como é que essa formação, né, dessas teias, assim, e é bem interessante pensar nisso. Como que eles construíam, e aí coisas que para mim, que em outros lugares seriam inaceitáveis, para mim ali era uma coisa que não tinha tanto problema, né? Como as piadas e conversas e olhares, né? É uma coisa que para mim não teria tanto problema. Em alguns outros lugares teriam muitos problemas, mas que para mim ali, inclusive, fazia parte de eu estar em campo. Mas também fazia parte também de eu estar em campo, a maneira de me vestir também era diferente, a maneira de me portar também era diferente. Isso que eu ia comentar, né? As estratégias que a gente utiliza para fazer campo nesses espaços. Porque essas investidas também, investidas amorosas, né? Assim, eu vivenciei algumas. E eu lembro que uma vez eu estava com um anel e aí um interlocutor foi e perguntou: isso é uma aliança? Você é casada? E eu fui, não, sou casada. Eu morava junto, né, com o meu ex-companheiro, mas não éramos casados. Aí eu peguei e fiquei. Então, a partir dali, quando eles me viram como uma mulher casada, a relação mudou assim, consideravelmente. Foi bem interessante essa mudança de
de representação, né? Sim. Então, também está embutido isso no trabalho de campo, né? Esse controle de impressões também que a gente controle de tem que impressões. se utilizar, né? Não só eles, né, nossos interlocutores, como nós também. Mas, É, Thalita, depois a gente pode voltar um pouco, porque o tempo tá. aqui passa correndo. Eu queria que você Pois falasse é. mais sobre, voltasse um pouco essa questão da direito à cidade. Né? Sim, Como é sim. que essa mobilização ela é acionada, né? Ou não também pelos mototaxistas? Sim, esse é o Voltar um ponto pouco dessa parte. interessante, que é o que eu quero chegar, né? Então, primeiro que eles não enxergavam o que é a construção de mobilidade urbana, né? Todas as vezes que, acho que primeiro pelo fato desse meu lugar no campo, eles não entendiam, não é que não entendiam, não era um papo, não era uma coisa que interessava eles, né? Uma coisa que não interessava. Então, quando às vezes eles me evitavam, né? Não falavam, e aí quando algum outro, quando falava de mobilidade urbana, eles respondiam por meio da categoria trânsito, né, trânsito, e recorriam também ao risco, que é um negócio que eu falei, né, bastante no Luz Vermelha. E aí pensando, né, no quanto o risco é uma categoria importante, né, para os mototaxistas, né, eles todos tiveram algum tipo de acidente, dos maiores mais graves até os menos graves, e aí eles enxergam muito o trânsito, principalmente por esse deslocamento físico e geográfico entre os dois pontos, mas principalmente como lugar em que eles se arriscam para conseguir esse pão de cada dia, e que para isso eles precisam, né, cortar o trânsito, recorrer à agilidade. Muitas das vezes não seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, isso não porque por maldade ou por aventura, descuido, não é nada de nenhuma aventura, nenhum descuido. Na verdade, eles têm que recorrer por conta dessa rapidez, né, do time is money, em relação à sua coisa da previsibilidade, né, e aí como eles faziam para evitar esses riscos, que é o que a Paloma aí está perguntando. Eles construíram um saber prático, como pilotar, como se portar em cima de uma moto. E isso eu aprendi muito com eles, assim, tem que aprender a pilotar, a ter confiança, segurança, atenção e malemolência. Palavras que ele falava muito. Sensacional. Muito, muito bom. E porque, inclusive, eu tive algumas aulas, assim, práticas com eles escrevo isso, assim, eles me ensinando a falar, e eu falando, nossa, mas não tem que ter, eu não consigo ter equilíbrio, é muito rápido. Eles falam, não, quando você tem confiança não tem problema, é só ter segurança. Não, para cortar o trânsito tem que ter malemolência. Então, é uma coisa que se construía, né, com esse saber prático, né, com você. Aprendizado corporal também, né? Sim, corporal, muito corporal, assim. E com essa coisa de ter um tempo andando em cima de uma moto. E eu não sabia que eles não aprendem tirando carteira, né, na autoescola, nem nos cursos que eles têm que fazer de autofrentista. E aí eles precisam construir essas técnicas corporais. Boa, Paulo, pensando assim, nessas técnicas corporais, e eles também julgam as técnicas corporais dos outros. E principalmente os passageiros, né? Eles falavam que tinha que saber ser garupa. Ah, você tem que saber ser garupa. Porque aí em cima de uma moto você também faz o quê, né? O que você faz em cima de uma moto na garupa? Você segura na frente? Segura no cara? Segura atrás? O que você faz? Aí tem essa coisa de o que você faz em cima da moto? Você segura para trás? Eles odiavam, assim, porque dava um peso atrás e aí se for subir um morro muito grande, desequilibra. E também, muitas das vezes, para a mulher é difícil segurar na frente. Então, eles mesmos me ensinaram como prender a perna na moto, né? Prender a perna na moto e ter essa malemolência na hora que o piloto for jogar para um lado ou para o outro, né? Você tem que, inclusive, saber ter essa malemolência enquanto passageiro. E aí já andei muito de moto em várias situações, de chuva, devo ter que segurar um guarda-chuva assim, e o cara subindo na moto, assim, sabe? O certo, o Betânia perguntou, certo, né? Para ele seria esse negócio de prender a perna. Nem segurar no motorista, nem atrás. Menos atrás nunca segure atrás. Ou então, tem aqueles memes também, né, de você ficar muito distante de braço cruzado. Quando você vai pegando essa segurança, essa malemolência, você até esquece do braço. Para eles falam... Porque às vezes, quando eu ia de mototáxi, a minha agonia justamente era o que fazer com as mãos, né?
Isso é uma Seguro coisa nele, nossa, no que não seguro, sabe seguro na blusa, saber seguro no prático. casaco, no... Uhum, né? Não E saber onde aí, segurar, onde colocar minha mão. né? E aí eles enxergavam essa categoria trânsito, principalmente por meio desse risco, né? E aí era uma categoria muito deles e que para eles mobilidade urbana era mais trânsito e risco. E mobilidade urbana, então, eu passei a enxergar enquanto uma categoria mais analítica, junto aos Sim. mototaxistas, que pensa não só esse deslocamento físico e geográfico entre dois pontos, mas também pensam em todas as relações de poder e as relações de pertencimento que são construídas em torno do que é a profissão do mototaxista, e principalmente quem são as pessoas que são os passageiros primordialmente, que são pessoas oriundas da comunidade, do morro, em que condições, né, que eles podem circular e quais são as estratégias que eles fazem diante das imobilidades. E imobilidades né? Imobilidade não só urbana, de poder não transitar, mas também mobilidade social, né? Da cidade, do que Niterói, de como Niterói foi construída, né? A cidade Sorriso, desde quando era capital, muito antes desde quando era capital, até agora, né? Enquanto a terceira cidade com maior IDH do estado, e como que ela é vista, né? E do estado não, acho que é do Brasil, né? Não lembro direito, acho que era do Brasil. E aí, como que essa estratégia de marketing de vender a cidade, quem cabe nessa cidade? Os mototaxistas e pessoas que moram no morro não cabiam na cidade. O mototáxi é uma maneira, inclusive, então, de pensar nessas imobilidades, o que fazer. Não cabe principalmente porque não tem um transporte, e aí tem a van também, tem van e mototáxi, e não cabe porque eles não são enxergados na paisagem social da cidade. E aí eles têm algumas estratégias, né, E de essa, pensar nisso. quando... Eu queria que você falasse um pouco mais dessas estratégias que eles utilizam para se inserir na cidade, se há alguma perspectiva mesmo, alguma representação de se ele anda na moto na cidade, se ele está se inserindo, né? Como é que é essa percepção deles, assim, como é que... Uhum. E é interessante, assim, aí tem dois pontos que eu vou falar. Uma que Sim. primeiro que tem uma lei desde 2015 aprovada em Niterói para regularização do mototáxi. E isso é uma questão, assim, que, pelo menos no final do que eu estava fazendo trabalho de campo, que é uma questão que estava bem presente entre eles. Eles, inclusive, era uma coisa que eles tentavam procurar uma regularização, pelo menos a maioria dos mototaxistas com quem eu tive contato, principalmente porque... Eles queriam, então, a regularização do trabalho. Sim, principalmente para ter um reconhecimento, né, para ter um lugar onde que eles possam pertencer à cidade, que eles possam estar, e principalmente para ter um reconhecimento de trabalhador, de que eles são trabalhadores, assim como eles têm e possuem na comunidade que eles têm, na comunidade que eles moram, né? Porque na comunidade que eles moram, eles são as pessoas lá enxergam ele enquanto trabalhadores, buscam pão de cada dia. Inclusive, ser mototaxista, ele é uma profissão que as crianças veem muito, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a Betânia me falou em outro contexto de outra comunidade. Que é uma coisa, olha, o que você quer ser quando você crescer? Quer ser mototaxista, porque é uma pessoa que sempre consegue sustentar a sua família, né? E aí eles queriam, essa aprovação, essa implementação da lei, principalmente para eles conseguirem ter esse reconhecimento. Eles eram uma representação de que com a regulamentação eles conseguiriam ter esse reconhecimento. Não só perante a cidade, mas também enquanto trabalhador, que também passa muito com a visão que é construída do que faz o mototaxista. E nesse processo de regularização, Rio de Janeiro está terminando agora esse processo de regularização do mototáxi. O Crivella aprovou uma lei em 2018, quando eu estava no campo ainda, e agora está terminando esse processo de regulamentação, mas o interessante é que na época que o Crivella aprovou a lei, ele fez um evento lá, e aí ele fez uma fala em que ele falou assim, isso
ele falou, agora os mototaxistas não vão ser mais enxergados enquanto mototralha. E isso ficou muito marcado. Os meus interlocutores ficaram falando, você viu lá como é que eles enxergam a gente? Eles acham que a gente mototralha. E eles indignados de que eles queriam, não, a gente está ganhando o nosso pão aqui, fazendo o nosso, tentando sustentar a nossa família, mas e assim que eles enxergam a gente, então teve uma certa indignação, principalmente por causa desse estereótipo em torno do que é construído. Sim, e é interessante para pensar justamente essas gramáticas morais que regem esses dois grupos que você analisou, né? Os mototaxistas e os ciclistas, né? Que enquanto, né, pelo que eu estou entendendo aqui, que enquanto os mototaxistas demandam um reconhecimento do trabalho, né, como um homem trabalhador, o ciclista como usuário da cidade. Né, isso. E aí o contraponto é exatamente... o contraponto é exatamente esse, né? Enquanto a ideia de mobilidade urbana é um discurso construído e reivindicado pelas pessoas, pelos cicloativistas, né? E aí eles tinham esse discurso em que a mobilidade urbana e que o direito à cidade era principalmente, como você falou, para a fruição de circular na cidade e tudo mais. Para os mototaxistas, eles não tinham a incorporação dessas categorias, mas de igual maneira, eles também faziam e demandavam um certo tipo de direito à cidade, né? Direito de ocupar a cidade, direito de transitar pela cidade, estar na cidade, para principalmente ter os seus direitos conquistados, os direitos e qual direito é esse que eles queriam, que era esse direito ao trabalho, direito a estar no mercado, né? E aí, pensando assim, como é interessante, né, direito à cidade, inclusive, é uma categoria trabalhada pelo Lefebvre, que um sociólogo francês, e foi incorporada muito recentemente por uma discussão do Harvey, o David Harvey, que tem um discurso em que os movimentos sociais têm incorporado, inclusive sobre mobilidade, tem incorporado muito esse discurso do David Harvey de direito à cidade, de luta por uma construção de um espaço coletivo. E é interessante que esse discurso, né, que eles utilizam, eles pensam muito nas desigualdades materiais, né? Só que quando a gente analisa esse caso, né, na tese, como eu tentei mostrar, quando a gente analisa essas diferenças, né, de como cada grupo enxerga o que é direito à cidade ou quais são os direitos que eles reivindicam, você não tem como pensar num direito à cidade além de pensar as desigualdades jurídicas, que é característica de como as pessoas enxergam o que é indivíduo e o que é pessoa no Brasil. E isso é importantíssimo para você pensar o que é direito à cidade. Você tem que pensar nas desigualdades materiais, mas também tem que pensar nas desigualdades jurídicas. Ou seja, quem são as pessoas que estão, pode construir o espaço, na verdade, o espaço público, né, que é a maneira como o Brasil enxerga um espaço que não é de ninguém, né, o espaço do Estado, ou que deve ser apropriado particularizadamente. E aí, exatamente, se eu sou engenheiro civil, eu posso, porque eu sou engenheiro civil, ou se eu sou promotor. Se eu sou promotor, eu posso, porque eu sou promotor, também. Desembargador, porque eu sou desembargador, e aí eu posso, porque por causa da minha profissão, por ser desembargador, não por ser cidadão. E aí tem essa contraponto aí em torno do que é esse direito à cidade, que foi muito importante em enxergar na tese. E principalmente, dá para a gente pensar bastante coisa, se a gente pensar também quanto essas políticas, né, de incentivo à mobilidade, principalmente mobilidade por meio de carro, né, por automóvel, mobilidade por meios motorizados, elas marcaram a nossa construção inteira de política, do que é a política de mobilidade, né, o que as pessoas chamam de rodoviarismo. E isso marcou desde a época, né, de Vargas, e passou por exemplo, a construção de Brasília, né, essa nova cidade, que é a nossa cidade nova, exemplo de uma cidade que só anda de carro, que passa 500 mil rodovias no meio, né. E assim também foi em Niterói. Esses outros usos, né, do espaço. Sim, os outros usos e outras pessoas, outros usos em relação à bicicleta, sim, e outras pessoas que não compõem essa paisagem social. Isso é muito, muito importante pensar,
E aí eu faço um parênteses para a gente pensar o que a gente está vivendo agora, que eu estava pensando isso, da pandemia. Que o transporte público agora, atualmente, ele é um dos meios onde mais se tem contaminação do Covid, né, do coronavírus. E qual foi o primeiro caminho? O primeiro caminho foi quando começou a quarentena, diminuiu o número de passageiros, e eles fizeram o quê? Eles tiraram a frota da maioria das grandes centros. Agora já está tendo, né, essa flexibilização, não está tendo, a frota não está ainda 100%, inclusive, se ligar o jornal hoje, o jornal agora, deve estar gente falando, né, que a frota não está 100%, não sei o quê. E o quanto isso representa justamente um problema não só para essas pessoas que não compõem dessa cidade moderna, dessa figura do que é uma cidade, não só os passageiros e mototaxistas, nem também não incorpora de quem está em cima de uma bicicleta, né? Quem está tentando andar e fazer o espaço mais de bicicleta. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, porque eu tinha, não sei se eu entendi direito, porque eu tinha visto, na verdade, o incentivo ao uso de bicicleta, né? Vou Não chegar. uso de moto, mas uso de bicicleta. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Isso, vou chegar. Que na verdade, todo esse contexto que a gente vive, né, de pandemia, e é super importante. Você falou, transporte público. Super e pensar importante. como é que agora se inverteu, né, essa legitimação do espaço, né, a partir da bicicleta. Sim, agora, mas esse incentivo da bicicleta, isso está acontecendo aonde? Muito na França, em outros países, mas no Brasil, o que aconteceu? Não, se a gente vê no discurso dos agentes públicos, não está tendo incentivo de bicicleta, nem se fala, imagina. Não está tendo, que inclusive era uma coisa que tinha no governo federal anterior, era um discurso que se tinha incorporado muito mais, né, com o Estatuto da Cidade, Ministério das Cidades, era um discurso que tinha sido incorporado muito mais, mas aí depois, o que está acontecendo? Agora, que é um discurso que está sendo muito comum nos outros países, agora não se está tendo, não se fala bicicleta, quanto a bicicleta é importante para essa mobilidade atual em tempo de pandemia. Inclusive, ao contrário, né, foi aprovada foi aprovada uma lei que flexibiliza alguns pontos do Código de Trânsito brasileiro. Inclusive, um dos pontos é a quantidade de pontos que você tem na carteira de habilitação. Antes você você perdia a sua carteira com uma determinada de pontos, agora você é uma quantidade maior. E esse é um principal fator. Existem outros fatores da flexibilização, mas esse é um dos fatores principais. E o que isso representa, né, se a gente for pensar no plano de discurso? Isso representa principalmente que o Brasil está dando uma guinada ao contrário, enquanto está todo mundo pensando quanto a bicicleta é importante para você pensar uma mobilidade agora, em tempos de pandemia, em que o contato tem que ser evitado, o Brasil está voltando, né, principalmente voltando para o rodoviarismo, para pensar o uso do carro, para cada um ter um carro, para pensar enquanto cada um tem que ter sua carteira de habilitação e não vamos tirar a habilitação dessa pessoa. Isso é uma coisa bem interessante, assim, ver como o caminho que a gente tem feito, assim. Tem algumas perguntas aqui, Thalita, que eu vou ler para você. Tá. Deixa eu ver se eu acho uma que foi feita, mas acho que foi pelo Caio, na verdade, da UBI. Se os passageiros habituais dos mototáxis têm alguma etiqueta tácita para usar o serviço. Inclusive, isso acaba complementando uma pergunta, né, que você falou, mas não se aprofundou um pouco, sobre o público, né? Quem utiliza esses serviços, né? Mototaxistas. E aí, outra pergunta é a do Yuri. Ele está falando aqui, fica pensando sobre sumiu. A diferença entre trabalho e lazer. Isso. Enquanto que às vezes as bicicletas de esporte custam mais caro que as motos. E é interessante para pensar a questão da liberdade, que eu lembro que você falou também no Luz Vermelha, e eu fiquei pensando, né, nessa questão do não ter patrão, né? Que eles são patrão deles mesmos, ou se tem algum outro tipo de relação trabalhista, enfim, que eles acabam construindo sendo mototaxistas. Acho que dá para complementar essas duas coisas, porque a gente já está 15 minutos só. Meu Deus! Tá. É muito rápido. Eu vou falar primeiro dos passageiros. Os passageiros são, sobretudo,
da comunidade, né? Eles fazem esse caminho, né? Que não vai, que vai van também, mas que não vai nenhum ônibus. E aí, sobretudo, eles levam as pessoas da comunidade. Mas também, esse ponto que eu acompanhei, pela localidade, tinha também algum movimento de alguns passageiros que não eram só da comunidade, mas era sobretudo da comunidade, e eles se tinham um comportamento, né? E aí tinha algumas escolhas, né, que dava para perceber. Por exemplo, as mulheres que tinham filho, que estavam com filho, ou que levavam compra, eles preferiam ir de van, não de mototáxi, né, para carregar, porque não tem como você ir subir com uma criança numa moto só, e também com um bando de bolsa, às vezes fica meio complicado. E aí, então, tinha essas escolhas, e também tinha a coisa de que mototaxista eu vou. Esse mototaxista aqui mora do lado da minha casa, então eu vou com ele porque eu conheço ele desde pequeno. Eu não vou com aquele mototaxista não, porque meu primo brigou com ele não sei quando, então a gente não conversa mais. Então tem todas essas relações comuns, né, as relações de conflito que se tem em qualquer espaço, que são perpassadas também por essas escolhas e também por como se portar também na moto, né? E aí se é alguém que é mais meu colega, mais meu amigo, eu falo que vou pagar depois, né? E aí tem todas essas coisas. Se alguém que já é muito meu amigo, não tem problema eu segurar nele. Então tem certas coisas que perpassam isso. E a questão do Yuri é muito interessante também. Você queria falar alguma coisa? Não, eu estava pensando, eu ia perguntar, já que você está falando de conflito, se existia conflito entre os mototaxistas de pontos diferentes, porque, por exemplo, tem um ponto ali que fica perto do terminal, se eu não me engano, e aí como é que são essas relações também? Existem dois grupos de mototaxistas. Existe muita parceria entre eles, mas também existe alguns tipos de conflito, e aí se você pensa assim como acontecem os conflitos que acontecem em comunidades que são de diferentes facções criminosas. Então, se tem uma comunidade que sempre foi, sei lá, do CV, e aí tem um ponto que é mais ligado, que é mais ligado a uma comunidade que é do TCP, e aí sempre tem esses conflitos. Mas, sobretudo, quando se passa dois mototaxistas que eles se conhecem, se apoiam, e eles mal viam, era uma coisa mal vista quem não se apoiava, né? Quem não dava esse apoio. Era uma coisa mais mal vista, mas tinha. E isso que o Yuri levantou é muito interessante também pensar, inclusive tem muito a ver, né, com essas diferenças do que o trabalho e o lazer, essas diferenças de direitos que eles lutavam, que esses dois grupos lutavam, né, os coletivistas e os mototaxistas, e diferentes maneiras de se comportar na cidade, né. Os cicloativistas, né, eles conseguiram fazer com que sua voz fosse escutada, e aí, inclusive, sendo enxergado enquanto indivíduos, né, que podem construir uma certa construção do espaço público, e aí eles precisavam, sobretudo, essa fruição do espaço, muitas das vezes também para lazer, né, em Niterói tem essa questão da bicicleta muito vinculada ao lazer, mas também tem ao trabalho e à circulação na cidade de uma maneira geral. E ao contrário, era o caso dos mototaxistas, né, que pensam a moto muito mais ao trabalho. E aí, essa coisa da bicicleta, se você pensar, o uso de bicicleta, que se faz muito em Niterói, estou falando de Niterói porque é o contexto que eu conheço mais, que é essa coisa de pessoas que compram bicicletas muito caras para fazer um pedal mais rápido, e isso é uma coisa extremamente diferente, né, que às vezes custa mais caro que o preço de uma moto, e é diferente do que vive, são diferentes grupos, né, diferente do que vive outros grupos que fazem o uso de bicicleta já de uma forma rotineira do seu dia a dia. E que esse lazer não está vinculado necessariamente ao trabalho. A pessoa que tem uma bicicleta muito cara, ela pode também ter uma moto ou um carro ou fazer uso do transporte público. Normalmente é assim, né? No seu dia a dia, ela faz uso de outro tipo de transporte e aí utiliza essa bicicleta mais cara para o lazer.
O que acontece ao contrário do mototáxi. A moto vai tudo. Para lazer, para trabalho, sabe? Você vai num baile, vai com a moto, vai com a esposa comer uma pizza, vai com a moto, sabe? A moto sempre tá junto, né? E, inclusive, é uma questão interessante, né? Como a construção do que é a moto, a figura da moto, né? Às vezes alguns mototaxistas davam o nome de mulher para moto e falavam, fico mais com a minha moto do que com a esposa, essas coisas assim, né? Então, e aí pensar como que é, né, para diferentes grupos o que é trabalho e lazer, né, e como que estão enxergados esses veículos, né? Isso é muito, muito interessante. Muito bom mesmo. E essa questão da liberdade, né? Como é que, da liberdade, esqueci. Como é que é acionada, né, esse discurso de liberdade? A que característica está atrelado, está relacionado? Sim, essa liberdade que eles falavam, né, sobretudo a isso, a não ter um patrão. O trabalho assim do mototáxi, ele pode ser visto de diversas formas. Muitas pessoas vinham de uma maneira positiva, em contexto de não ter um patrão, de não ter uma pessoa, né, no seu pé, falando, ou se você tem que bater cartão, ou muitas vezes a própria ideia de você não ter um patrão, não ter que bater cartão, também poderia ser visto negativamente. Então, dependia principalmente do momento em que o mototaxista está, mas essa coisa da liberdade, da coincidência da liberdade de você ser o seu próprio patrão e de estar em cima de uma moto e ter essa coisa da liberdade também, né? Você andar no trânsito, de poder costurar o trânsito, como eles falam, né? Que é sair esquivando dos carros, dos obstáculos da rua. E era engraçado que quando eu falava que era muito, eu falava para eles, nossa, mas isso é muito difícil fazer o que vocês fazem de costurar, porque eu acho extremamente difícil ficar em pé numa moto. Imagina fazer o que eles fazem de sair costurando tudo. E aí eu falava isso que era muito difícil, e aí eles vão falar, não, é só você ter segurança, você vai ver rapidinho, legal, você vai gostar, você sente um ventinho aí no cabelo, você sente até uma liberdade. E aí eles faziam, eles faziam justamente para eu ficar com medo, com um certo medo, mas aí depois para eu criar essa confiança, que eles queriam que eu criasse a confiança, a segurança, que eu entendesse o que era essa tal dessa malemolência. E são coisas bem interessantes. Teve, inclusive, uma vez um dos mototaxistas que eu estava falando, né, que eu acho isso muito difícil, não sei o quê. Ele falou, não, é fácil. Ele parou na rua, saiu da moto, encostou a moto no cantinho, apertou pisca-alerta e falou, vai aí, pode andar aí, daqui até o poste. Pode. Eu falei, que isso? E aí eu falei, não, de jeito nenhum. E aí, assim, a primeira vez eu caí na hora. Mas eles falavam uma coisa que... Eu ia falar isso, a primeira vez que eu tentei pegar numa moto, foi de um ponto a outro, muito próximo, eu subi no meio fio. Eu tava no meio fio, eu já caí, né? Não precisava nem cair, mas ele estava me segurando e ele não deixou eu cair direito. Mas essa coisa da liberdade e do equilíbrio, principalmente, é uma coisa interessante que equipara e junta esses dois meios. Eles falavam, não, é que nem andar de bicicleta. Isso para mim era uma coisa maravilhosa. Quando eles falavam, eu acho muito difícil ter esse equilíbrio em cima de uma moto. Eles que nada, é que nem andar de bicicleta. Se você sabe andar de bicicleta, você sabe andar de moto. E essa visão que eles, da coisa, né, do veículo em cima de duas rodas. A diferença é que um é motorizado ou não, mas na figura desses trabalhadores mototaxistas, para eles era que nem andar de bicicleta. Da bicicleta que eles tinham antes e a moto, para eles é o mesmo equilíbrio. Por mais que para mim não fosse. Por mais que no dia que eu tentei, não é nada. Nem parecia. E seus interlocutores que tinham esse discurso usavam a bicicleta? Usavam. Só utilizavam a moto? Não, usavam a bicicleta. Não utilizavam com tanta frequência, né? Usavam mais a moto, porque às vezes você vai estar trabalhando, aí tá trabalhando, aí à noite vai em algum lugar com a esposa, então você já vai de moto, não vai pegar a bicicleta. Mas vez ou outra, quando acontecia alguma coisa com a moto, ou estava parada, ou era apreendida, e às vezes eles desciam de bicicleta, ou muitas pessoas também que antes
as pessoas, os mototaxistas mais novos, né, de 18 anos, eles circulavam ali pelo ponto de bicicleta, estavam por ali de bicicleta, estavam ali, né, no meio do ponto, que o ponto acaba sendo um ponto de encontro mesmo, né, entre não só dos mototaxistas, mas as pessoas que se conhecem, os passageiros. E é um lugar onde todo mundo ali se encontra e aí tem as conversas de comunidade. Tá acabando Também já? é um espaço de sociabilidade. Então, É, olha, isso. vai acabar daqui a 4 minutos, mais ou menos. Nossa. 4, 5 minutos. Passa E ele vai rápido. falar isso. Então, mesmo quando eles não estavam trabalhando, eles iam para esse ponto para ficar Sim, conversando. e tinha uma coisa de sociabilidade mesmo, não só de trabalho. Sim, Era um então. espaço que era um espaço de sociabilidade. Teve uma época em que todo sábado eles faziam churrasco, em que eles ficavam fazendo churrasco e não bebiam, porque estavam trabalhando. E aí eu participava, chegou um ponto que eu já estava participando do churrasco. E eles não bebiam, ficava lá, cada um contribuía com a carne, com refrigerante. E aí era um momento, né, de sociabilidade, de contração deles. Também tinha um momento em que eles pegavam e falavam, vamos tal dia à noite sair de moto por aí. E aí eles iam de moto, e aí falavam também, né, dos bailes. É bem interessante como a moto fazia parte não só para eles do trabalho, e a liberdade, por mais que estivesse também relacionada a esse discurso de, eu pelo menos aqui eu sou meu chefe, mas também estava relacionada a uma liberdade no âmbito da sociabilidade e no âmbito pessoal. Sim. Essas noções Nossa, e isso representações tá me da lembrando liberdade. muito realmente. Desculpa, Thalita, eu te cortei. Não, é isso mesmo. Me lembrando muito a discussão mesmo com a pesca. Porque eles também têm essa responsabilidade que mesmo quando não estão pescando, né? Legal. Trabalhando, estão ali conversando, emendando rede, jogando baralho. Sim. Fazendo churrasco. Isso mesmo, jogando baralho. É bem interessante isso. Tem uma pergunta aqui da Ludmilla, se na pesquisa é possível avaliar o quanto os veículos também são informais. Que não são regularizados. Então, como tem esse processo em que a lei não foi implementada, pelo menos até o momento que eu terminei o trabalho de campo, não tinha sido implementada, tinha esse processo esse conflito em que não se tinha um cadastramento ainda de quais eram os mototaxistas. Mas a maioria dos mototaxistas tinha algum tipo de problema, ou documento atrasado, né? Ou também tinha multa, né, tinham problemas com o veículo, mas em relação à regularidade, a regulação, né, da profissão do mototaxista, não tinha sido terminada de ser implementado pela prefeitura, e aí tinha esses conflitos, né, inclusive teve alguns dias que eu estava em campo, né, que teve a presença, né, e aí esse conflito de o que cada instituição, o que cada agente do Estado vai fazer, como é que tem que comportar, né, cada agência do Estado cobrava uma coisa diferente desses grupos, dos mototaxistas, então eles tinham que sempre ficar lidando com diferentes tipos de discursos, e eles fizeram inclusive uma manifestação, eu acompanhei uma manifestação deles, eles foram até na frente de moto, foi em agosto de 2018, eles foram de moto até a frente da prefeitura, ficaram lá falando no megafone, e queriam que o prefeito descesse, não desceu, e aí depois foram na frente das barcas, ficaram falando lá, tem um ponto, inclusive, na frente das barcas, um outro ponto lá. E teve repercussão aqui na cidade de Niterói? Não teve repercussão, não teve uma repercussão, pelo menos não como eles esperavam. Né? Eu acho que depois disso, era um momento que eu já estava saindo do campo, principalmente para começar a construção da tese, mas não teve uma repercussão de começar a implementação, teve um início de implementação da lei, né, de começar a pensar uma regularização de quantos poderiam ser os mototaxistas, em quais são na lei fala, né, quais são as condições de quem pode ser mototaxista ou não, e aí tem que ter acima de 21 anos, então esse problema que era muito presente, que era o primeiro trabalho, né, de muitos jovens, isso era um problema,
né? Quem tinha 18 anos não poderia ser, então isso era um problema. Tinha também a questão de que não podia ser pessoas que saíram do sistema prisional também não podia. Então também tinha esse problema de integração dessas pessoas, e também tinha esses problemas também, tinha um curso, que tinha que fazer um curso também de motofrete, que o Detran dá. Eita, tá acabando. O Instagram é muito controlador. Exatamente, apareceu para mim agora. Para mim tinha mais uns 2 minutinhos, mas tem 15 segundos. Então eu queria agradecer. A gente pode continuar, acho que a gente pode continuar em outro momento. Tem muita coisa pra gente falar. Queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer também a sua presença aqui no Antropopapo.